Cotidiano. Oferecimento Eletroshopping. Empréstimo pessoal da Eletroshopping. Dinheiro na mão sem complicação. 2 pessoas morrem durante a madrugada em um acidente no bairro de Santo Amaro. Casal é preso no momento em que tentava lesar o INSS em R$40 mil. Futebol, a vitória do Sport fora de casa contra o Palmeiras e o empate do Náutico nos aflitos. Desespero na saúde pública do estado. No Hospital da Restauração e no Getúlio Vargas, a falta de médicos e a longa espera pela transferência. Vamos mostrar imagens exclusivas da superlotação e a falta de equipamentos para pacientes de alto risco no Hospital da Restauração. O Cotidiano começa agora. Boa tarde. 2 jovens morrem em acidente de trânsito na Avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. O carro em que eles estavam foi atingido por um caminhão no cruzamento com a Avenida Cruz Cabugá. Segundo testemunhas, os semáforos estavam no modo alerta e os 2 veículos passaram pelo cruzamento em alta velocidade. O acidente aconteceu por volta das 3h50 da manhã no cruzamento entre a Avenida Cruz Cabugá e a Avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Um caminhão caçamba da empresa Global Transportadora vinha pela Avenida Cruz Cabugá, sentido centro da cidade, quando se chocou com este Peugeot 206, de placas KJJ 1338, que vinha pela Mário Melo, sentido João de Barros. Com o impacto, o carro foi jogado sobre o muro desta casa, onde não morava ninguém, e ficou completamente destruído. O caminhão também foi parar na calçada, derrubando 2 postes de alta tensão e o fiteiro. Segundo testemunhas, o sinal de trânsito estava em alerta no momento do acidente. Mesmo assim, os 2 veículos teriam passado pelo local em alta velocidade. Só passa aqui nesse sinal, correndo mesmo. Ele sempre passa, já era conhecido dos moradores? Já é conhecido, todo mundo que viu o caminhão diz, já é conhecido. Aí quando aconteceu, eles saíram correndo, parece que tinham 2, saíram correndo e ficaram ali na esquina, né? Até o momento da polícia chegar, depois eles se evadiram do local mesmo. Assim. As 2 pessoas que vinham no carro morreram na hora. O motorista Mauro Gonçalves Ferreira Jordão de Vasconcelos, de 23 anos, e o passageiro João Henrique Jardim Correia de Araújo, de 29, ficaram presos nas ferragens. Técnicos da CELP foram chamados para desligar a energia da área, já que muitos fios da rede elétrica ficaram sobre os veículos. Em seguida, as equipes do Corpo de Bombeiros começaram a serrar as ferragens para retirar as vítimas. Peritos do Instituto de Criminalística não conseguiram concluir qual dos veículos teria provocado o acidente, mas retiraram os discos do tacógrafo do caminhão, aparelho que registra os níveis de velocidade atingidos pelo veículo. Estamos analisando, vamos ampliar em computador para ver detalhadamente, para dar a velocidade exata que o caminhão estava no momento em que houve o acidente. O trânsito na região foi interrompido. O semáforo do cruzamento também foi danificado com o acidente. O tráfego pela área deve ser liberado parcialmente enquanto a CELP estiver trabalhando para restabelecer a energia elétrica na área. A princípio, o condutor que vem subúrbio cidade vai ter um desvio aqui à direita na Mário Melo, contornando por trás do Colégio GP e saindo no Parque 13 de Maio. E assim que voltar a energia, os postos serem colocados, o fluxo volta ao normal. Técnicos da CELP estão no local instalando novos postes. Segundo a assessoria de imprensa da CTTU, o trânsito na área já está normalizado. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Boa Vista. De acordo com o Instituto de Criminalística, o resultado do laudo pericial vai ser divulgado em 10 dias. Os corpos estão sendo velados no cemitério Parque das Flores. Mulher é espancada na Avenida Conde da Boa Vista, no centro do Recife. 2 suspeitos foram presos. Janaína Carla de Azevedo foi socorrida por uma equipe do SAMU com ferimentos graves na cabeça. Ela sofreu traumatismo craniano. Segundo testemunhas, 2 rapazes que estavam em um Fusca azul e vestiam camisas amarelas espancaram Janaína na Avenida Conde da Boa Vista. A poucos metros do local da agressão, policiais militares prenderam os suspeitos no Fusca.
Dentro do carro, garrafas vazias de bebidas alcoólicas e camisas amarelas. Os 3 suspeitos foram levados para a delegacia da mulher. Um deles foi liberado por falta de provas. José Vital da Silva Filho, motorista do Fusca, e Leandro Gomes da Silva foram autuados e encaminhados ao Cotel. Eles disseram na delegacia que espancaram Janaína porque pensaram que ela fosse travesti, o que realmente não justifica toda essa violência. Janaína Carla de Azevedo continua internada no Hospital da Restauração em estado grave. Policiais civis de Pernambuco não vão entrar em greve. A categoria aprovou ontem à noite em assembleia a proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo. A Assembleia dos Policiais Civis durou cerca de 3 horas. Durante a negociação, integrantes da mesma categoria não se entenderam quanto a aceitar ou não a proposta de aumento salarial de 3,18% oferecida pelo governo. Os médicos, plantonistas, estão entregando os cargos, estão tendo coragem de forma vergonhosa, eu vejo os companheiros defendendo a proposta do governo do Estado. Apenas 2 delegados compareceram à Assembleia. A proposta apresentada pela Associação dos Delegados de Pernambuco tinha como objetivo equiparar os salários dos policiais civis com os ganhos da Polícia Federal. Na questão salarial, a gente defende que o nosso salário tem que ser igual ao da Polícia Federal, em razão de acreditarmos que as funções são as mesmas, as atribuições são as mesmas e a fonte pagadora é a mesma, que é o povo. Então, portanto, nós queremos o mesmo tratamento. A discussão só terminou por volta das 10 horas da noite. Por maioria de votos, o sindicato aceitou a proposta do governo com algumas ressalvas. O governo do estado estava oferecendo 3,18 mais 70% das promoções. Juntamos esses valores e redistribuímos para todo o nível médio, elaborando assim um reposicionamento. Com isso, nós estamos proporcionando que o inicial, o base da categoria hoje, passe para R$ 780 e o teto do nível médio passe para R$ 855. E hoje à noite, delegados e peritos criminais participam de reunião com o secretário de Administração do Estado, Paulo Câmara. Em pauta, reajuste salarial para a categoria. A seguir, imagens dramáticas do atendimento no Hospital da Restauração. Em uma área que a imprensa não tem acesso, funcionários registram a superlotação e falta de equipamentos essenciais para garantir a sobrevivência de pacientes de alto risco. O Cotidiano volta logo. Roubo de cabos de energia elétrica deixa a comunidade sem luz no bairro de Rio Doce, em Olinda. Os moradores viram quando 4 homens praticaram crime. As ruas Dendê, Padre Cícero e Jerônimo de Albuquerque, na terceira etapa de Rio Doce, em Olinda, ficaram sem energia elétrica desde as 3 horas da madrugada. Cerca de 300 metros de cabos da rede de baixa tensão da CELP foram roubados. A moradora viu quem fez isso. O que foi que ela contou? Ela contou que viu 4 rapazes aqui com roupa de trabalho, uma tesoura na mão, e ela gritou, deixa ele lá dentro da safadeza e sair na carreira, né? De acordo com funcionários da CELP, na mesma região, outros 300 metros de fios foram roubados há um mês. O serviço de reposição do material foi feito durante toda a manhã. Eles não botam de imediato, eles vêm, tiram a medida para depois vir outro colocar os fios. Estou com meu refrigerador descongelando com carne, posso perder. Eles vêm assim mesmo na surdina e levam tudo. De acordo com a assessoria de comunicação da CELP, a energia no bairro será restabelecida até o final da tarde. Ainda segundo a assessoria, só este ano, 21 quilômetros de cabos de energia elétrica foram furtados por bandidos. O crime pode resultar em reclusão de 1 a 4 anos e multa. Casal é preso no Pina em flagrante acusado de estelionato. A mulher, grávida de 9 meses, usava documentos falsos e tentava sacar R$38 mil de uma agência do Banco do Brasil. Segundo a polícia, é a segunda vez que o casal é preso pelo mesmo crime.
Maria de Fátima Oliveira do Nascimento, de 38 anos, e Misael dos Santos Silva, de 47 anos, foram presos numa agência do Banco do Brasil no bairro do Pina, zona sul do Recife. Maria de Fátima, que utilizava documentos e cartões de crédito falsos em nome de Zuleide Angélica de Lima, tentava sacar cerca de R$38 mil de um benefício por morte da Previdência Social. O nome de Zuleide não existe. Teria sido inventado para que Maria de Fátima se passasse por mãe de uma beneficiária do INSS que teria morrido. A Polícia Federal vai investigar se a certidão de óbito da vítima também teria sido mais um documento falsificado. Nós estamos nos baseando por duas hipóteses: que toda a documentação dessas pessoas seja falsa, ou se essa quadrilha estiver atuando no mesmo modo operando do ano passado, as pessoas existem na realidade, mas eram oferecidas para essas pessoas humildes cestas básicas. Em troca, essas pessoas forneciam a sua documentação e, através de uma certidão de óbito falsa, elas conseguiam aposentar essas pessoas mesmo estando vivas. Maria de Fátima está grávida de 9 meses e espera um filho de Misael. Com o casal ainda foram encontrados documentos em nome de outras pessoas que também podem ter sido falsificados. Neste talão de cheques de uma conta no Banco do Rio Grande do Sul, em nome de Ruth Carneiro dos Santos, os canhotos indicam valores de 10, 20, 40 e até R$90 mil, totalizando R$301 mil em cheques emitidos. Misael e Maria de Fátima foram presos em flagrante, acusados de estelionato. O casal já tinha sido preso há 1 ano junto com outras 8 pessoas enquanto praticava o mesmo crime. A quadrilha, que atuava desde 1995, contava com a participação de servidores do INSS e já pode ter desviado cerca de R$1 milhão por mês da Previdência Social. Maria de Fátima Oliveira foi encaminhada à colônia penal feminina do Recife e Misael dos Santos ao Cotel. A crise na saúde em Pernambuco, sem conseguir um acordo satisfatório à categoria com o governo do estado, médicos das principais emergências continuam a pedir demissão. Mais de 150 entregaram os cargos. Na educação, a situação é parecida. Professores reclamam da falta de infraestrutura e reivindicam melhores salários. O governo do estado deu um prazo até a próxima segunda-feira, dia 7, para os professores voltarem às funções. Quem não retornar pode ser demitido por abandono de emprego e vai ser substituído por temporários. Os que desistirem da greve e se comprometerem a repor as aulas não vão ter os dias parados descontados do contra-cheque. A greve já dura 53 dias. 1 milhão de alunos fora da sala de aula, 66 mil trabalhadores em educação de braços cruzados. A categoria conquistou 60% de adesão na região metropolitana do Recife e 28% no interior. Na pauta de reivindicações, professores e funcionários administrativos cobram no mínimo dignidade. Os trabalhadores querem que nenhum funcionário da educação receba menos do que um salário mínimo. Atualmente, em início de carreira, um professor ganha R$ 253. A merendeira e o porteiro, R$ 177. A categoria reivindica reajuste de 16% para quem recebe salário acima do mínimo. Continuidade do abono educador no mês de outubro no valor de um salário mínimo. Progressão por desempenho, direito conquistado em 98, nunca cumprido pelo governo do estado. O quadro de servidores precisa da convocação imediata dos aprovados no último concurso público e, mesmo assim, vai precisar de nova seleção. Escolas com infiltrações, tetos que ameaçam cair em cima das crianças. As condições de trabalho associadas a uma remuneração defasada formam uma equação de problemas na educação. Nós vivemos aqui o mais completo abandono da educação pública. Se tem hoje uma realidade nas escolas de não termos a infraestrutura necessária, né, para o funcionamento das escolas, não existem materiais didáticos, pedagógicos suficientes. O profissional da educação, ele precisa ter 2 e às vezes até 3 vínculos para poder sobreviver. Com a saúde, o descaso se repete. É comum nos plantões das grandes emergências pacientes serem atendidos no chão, outros socorridos em cadeiras de plástico. Pessoas em estado grave aguardam o procedimento em macas de madeira. Acompanhantes se desesperam nas recepções. Faltam leitos e medicamentos. As emergências superlotadas refletem o caos.
Os médicos chegaram no limite. Em números atuais do sindicato da categoria, 50 traumato-ortopedistas, 79 cirurgiões e 23 cirurgiões vasculares já pediram exoneração. Isto significa que 152 médicos que trabalham nas 4 principais emergências do estado entregaram a carta de demissão. A categoria abriu o canal de negociação com o governo em maio. Eles querem que o piso passe de R$ 1.540 para R$ 2.161, reposição de jornadas e concurso público para atender o quadro defasado. Segundo o presidente do CIMEP, a saúde do estado está à beira de um colapso. É lamentável que nós tenhamos chegado a uma situação de crise como esta que nós estamos passando, para que se possam adotar medidas, né, que venham corresponder àquelas que a população espera de um governo. Há 15 dias, nós mostramos aqui no Cotidiano com exclusividade o caos no atendimento público para pacientes em tratamento no Hospital Getúlio Vargas, no Recife. Era o início de uma grande e grave crise em que médicos de várias especialidades começavam a entregar os cargos. De lá para cá, a situação só piorou. Agora você vai acompanhar, também com exclusividade, o depoimento de um médico que fala do caos em que se encontra o maior hospital público de Pernambuco, o HR. Ele mesmo narra em detalhes as imagens feitas esta semana que mostram o reflexo desta crise. Acompanhantes fazem um trabalho de médicos. Pacientes que deveriam estar na UTI dividem leitos com outros doentes e corredores lotados. Bom, aqui a gente tem uma visão interna do corredor principal da entrada do Hospital da Restauração. Aparentemente tranquilo, sem macas, mas aí quando a gente entra no hospital, que a gente dobra o corredor acessório, que dá para o raio-x, a gente vê o corredor completamente lotado, com macas dos dois lados do corredor, pessoas com dificuldade de transitar dentro do hospital. Você vê acompanhantes puxando os pacientes, ao invés de funcionários do hospital. Então a gente viu uma situação onde há falta de espaço. Aqui um outro corredor acessório no box A, que é um outro setor da emergência. E a situação é essa, acompanhantes levando soro, doentes cada um por si, e essa situação permanece até o final desse corredor, onde a gente vê ali na frente a tomografia e o raio-x. Uma situação completamente fora do ideal e que não é mostrada atualmente. Nós estamos na unidade de trauma, setor de trauma, como é mais conhecido. Nós temos um paciente em estado grave, onde nós vemos o paciente entubado, só com um tubo na boca. Entubado, o paciente fica com um acessório que facilita a respiração dele. Só que, como a gente pode ver aqui mais uma vez, não há respirador. Isso é uma situação de improvisação e que cada vez mais está longe do ideal. Agora, isso é rotineiro. Isso não é uma exceção. Isso não é porque a saúde do Estado está em crise. Isso é rotineiro. Doentes graves, em maca, como a gente pode ver, numa situação completamente fora do que a ciência, do que os livros nos ensinam durante a faculdade, durante as residências. Isso aqui é completa improvisação e falta de vontade. Veja aqui, uma outra situação, um paciente entubado, certo? Num respirador, onde a gente pode ver o aperto em que esse doente se encontra, certo? A proximidade de uma pia, a falta de higiene, o paciente em situação, também numa maca, mais um paciente numa maca, numa situação de aperto, dividindo um quarto, um paciente onde deveria estar, na realidade, numa UTI. A maioria das macas são do hospital. Agora nós temos um número expressivo de macas que são de SAMU, principalmente, e de hospitais do interior, que não tendo maca no hospital, eles deixam essas macas enquanto os doentes estão em tratamento para depois buscar. Aqui nós temos mais um setor da emergência chamado UCI. São doentes que deveriam estar numa UTI, mas como não há vaga, eles ficam nessa condição. Os doentes não têm nenhuma aparelhagem de monitorização. Monitorização são aparelhos que aferem, medem a pressão do doente. Aqueles que conseguem sair, não é porque a atenção é de qualidade, não. É porque não teria que morrer mesmo.
A crise na saúde pública do estado atinge as unidades do interior. Por falta de médicos, a emergência do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, está fechada. O diretor da unidade, Antônio Vieira, participa neste momento de uma reunião para definir se contrata temporariamente profissionais, principalmente traumatologistas. O Hospital Regional do Agreste atende moradores de 32 municípios. Só sabe mesmo quem está passando por esse drama, não é, Sérgio? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline Araújo. E eu vou dar meu pitaco nessa história aí, porque o assunto é sério e, no final das contas, quem está sendo prejudicado é o povo de Pernambuco, principalmente o povo mais pobre. Daqui a pouco eu vou dar detalhes, inclusive, da minha opinião a respeito dessa história. E vamos falar também da prisão de 2 integrantes de um grupo de extermínio que atuava em Jaboatão. Na verdade, o grupo ainda atua, porque a polícia identifica que são pelo menos 6 integrantes, só que 2 deles foram presos. O interessante é que na conversa com o repórter Eduardo Moura, esses integrantes presos dão detalhes da forma de eles agirem. Um deles chega até a dizer que não é grupo de extermínio, e sim é um grupo de amigos que mata quem deve morrer. Não sei qual é a diferença que ele acha de grupo de extermínio para isso. Só que ele fala isso e ainda encontra frieza e talvez cara de pau para fazer brincadeiras com a história, pedir para que as mulheres do município vão visitá-lo lá no cotel porque ele está com saudade das mulheres. Daqui a pouquinho essa história, vamos trazer também o sofrimento que uma família passou no bairro do Hipódromo, no Recife. Foram 3 horas de pesadelo. Pai e filha sob a mira de uma arma de fogo apontada para a cabeça, enquanto os assaltantes tentavam levar tudo que tinha dentro de casa. Eduardo Moura conta essa história também. E a história da mulher espancada no centro do Recife, nós vamos trazer em todos os detalhes na câmera aberta do repórter Tiago Raposo e do cinegrafista Afrânio Lacerda. Inclusive, essa história da mulher que foi espancada lá na Avenida Conde da Boa Vista, a gente vai contar no momento em que a polícia chegava lá, encontrava a mulher caída ao chão e os agressores dela sendo presos pela polícia. No exato momento, você vai se sentir como se estivesse lá, apurando tudo o que aconteceu. Esses e muitos outros destaques vamos trazer no Ronda Geral, que começa logo mais ao 12h30, logo após o Cotidiano. É com vocês. Obrigado, Sérgio. E ainda nessa edição você vai ver mais informações sobre a crise na saúde. E morador de Paratibe, em Paulista, escapa de um atentado. O carro dele foi completamente destruído. Futebol, os gols do esporte na vitória de ontem pelo Campeonato Brasileiro. O Cotidiano volta logo. Atenção! Familiares reclamam que medidas adotadas pelo governo do estado ainda não surtiram efeito na saúde. Hoje pela manhã, o Hospital Getúlio Vargas parou de receber novos pacientes. 2, 1. No Hospital Getúlio Vargas, nenhum paciente foi recebido hoje pela manhã porque os poucos médicos de plantão só atendiam quem já estava na emergência. 27 cirurgiões gerais que atuavam na unidade pediram exoneração ontem e a situação, que já era grave, ficou ainda pior. Durante toda a manhã, nenhum paciente grave do Hospital Getúlio Vargas conseguiu ser transferido para hospitais dos estados da Paraíba e do Ceará, nem para o interior de Pernambuco, como anunciou ontem o governo entre as medidas emergenciais. Dona Josefa estava com o marido sob risco de morte, mas recebeu a informação de que o helicóptero que faria a transferência para Garanhuns ainda não estava equipado para remoção. Está esperando liberar o helicóptero, né? E o médico também liberar para transferência, mas até agora não liberou nada. As medidas anunciadas ontem pelo governo incluem o reforço de médicos das Forças Armadas, que podem vir inclusive de outros estados, da Paraíba e do Ceará, além da contratação temporária de profissionais. A quantidade de contratações não foi definida ainda e, por enquanto, os pacientes continuam sofrendo com a falta de especialistas. No Hospital da Restauração não havia traumatologista pela manhã para atender o pai de Raimundo, que tem 68 anos e desde ontem aguarda um médico para cuidar da fratura no ombro. Meu pai encontra-se com o ombro quebrado, tem 68 anos e está sentindo dores terríveis.
Policiais da delegacia de Goiânia, na zona da Mata Norte, nesse momento fazem diligências na cidade para encontrar os envolvidos na morte do corretor de veículos, Manuel Januário da Silva Filho, de 65 anos. O crime foi na noite de ontem na PS-75 em Goiânia. Segundo testemunhas, a vítima foi abordada por 2 homens em uma moto que dispararam um tiro na cabeça de Manuel. O corpo permanece no IML. Carro de funcionário público é incendiado na garagem de casa. A vítima suspeita de incêndio criminoso. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Paulista. Pouco restou do carro do funcionário público Márcio Melo. O automóvel foi incendiado durante a madrugada na garagem da casa de Márcio, em Paraty, Paulista. Ele dormia com os filhos e a esposa quando ouviu um barulho. Quando acordei, abri a porta dos fundos e vi o carro pegando fogo, né? Então foi quando eu gritei com minha esposa que o carro estava pegando fogo e imediatamente ele correu aqui para frente, desesperado, não sabia como fazer. Ele correu, o que tinha de água, algumas coisas, minha esposa saiu na rua correndo para pedir ajuda e foi que meus vizinhos, na hora, vieram correndo também e ajudaram. Uma caixa de fósforos encontrada próxima ao veículo e o forte cheiro de gasolina denunciam que o funcionário público foi vítima de um atentado. Você tem ideia de quem pode ter feito esse atentado contra você? Olha, eu tenho ideia, mas assim, eu prefiro que o povo, a comunidade, né, que já me conhece aqui, julgue. O carro não tinha seguro e era usado por Márcio para prestar serviços à comunidade. Futebol, o Náutico abusou de perder gols e mais uma vez decepcionou a torcida nos aflitos. O Timbu dominou o jogo, mas ficou no empate com o Fluminense. O Náutico começa elétrico. Felipe tabela com Sidney, recebe na frente e perde o que seria a melhor chance do primeiro tempo. Cheio de vontade, o time alvirrubro parte para cima do Fluminense. Sidney arrisca de longe. A equipe carioca se segura na defesa. Jogando em casa, com o apoio do torcedor, o Náutico tenta superar o trauma de só conseguir a vitória longe dos aflitos. Neste lance, o bombardeio alvirrubro termina nos pés do estreante Marcelo Silva. A bola passa perto. O Fluminense só responde aos 42 minutos. Somália de cabeça tenta encobrir o goleiro. Erra a pontaria. Depois Thiago cruza. Tiuí desvia. Quase. No segundo tempo, a equipe alvirrubra permanece acesa. Sidney faz a jogada. Bate certo. Fernando Henrique salva. A pressão continua na área do Fluminense. Hamilton perde a chance. Agora Marcelo Silva tem tudo para fazer. Chuta para fora. O time carioca sai da defesa. Thiago Neves manda no canto. Novo ataque do tricolor carioca. A defesa do Náutico olha e quase leva o gol. Na falta de Thiago Silva, Eduardo toma um susto, mas segura. Na falta de Hamilton, o torcedor alvirrubro fica com um grito de gol preso na garganta. Mais uma vez, o torcedor do Náutico sai frustrado. Foi a 7ª partida do time jogando em casa sem vitória. Com o empate em 0-0, o Náutico chega a 14 pontos ganhos e completa 11 rodadas na zona de rebaixamento. Nosso time procurou o tempo todo aí dar essa vitória aí, que é principalmente está precisando desses pontos aí, dar essa alegria para a torcida. Não conseguimos, agora é ter paciência e buscar fora de casa, que é o resultado que está fazendo aí, melhor campanha fora de casa. E o Sport se recuperou da derrota em casa contra o Internacional e venceu o Palmeiras de virada em São Paulo. Uma vitória conquistada na raça. O Leão jogou com 2 atletas a menos. O volante Bilica e o lateral Dutra foram expulsos. Veja os gols da partida. O Palmeiras sai na frente nessa cobrança de falta de Martinez, mas o Sport vira ainda no primeiro tempo. César marca de cabeça e depois da Silva aproveita a rebote do pênalti para fechar o placar. Palmeiras 1, Sport 2. Bom, o bebê de 2 meses que teria sido raptado no último dia 22 no Morro da Conceição, zona norte do Recife, foi entregue à GPCA nesta manhã. A dona de casa, Giane Albuquerque, foi quem entregou a criança. Ela é filha da costureira Rosineide Albuquerque, suposta sequestradora do bebê. A polícia está investigando se o caso foi um rapto ou uma negligência da mãe da criança, que teria entregue a própria filha por não ter condições de criá-la. A criança está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar do Recife.
E continuam as comemorações dos 800 anos em obséquio de Jesus Cristo com Maria Senhora do Carmelo, no convento Santo Alberto, em Goiânia. Hoje, 7º dia de festa, haverá oração do terço às 6h30 da noite e às 7 horas tem novenário, com pregação do Frei Tito Figueiroa. A festa de Nossa Senhora do Carmo vai até o dia 5 de agosto. Cotidiano volta amanhã ao meio-dia. Assista a seguir ao Ronda Geral. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Cotidiano.